Boa tarde, pessoal. Estamos aqui. Boa tarde. Obrigado por terem vindo, aceitado o convite. Está aqui mais um podcast do Energy Channel, parceria com a BGD, direto da Intersolar 2025. Um prazer revê-los, reencontrar amigas. Já fizemos um podcast. Já fizemos um podcast juntos. Sobre a COP, né? Verdade. Entrando no clima para a COP. E estou vendo aqui o Valdinei e a outra colega, Sara, né? Isso. E, bom, vocês são da Revolução Solar, estão realmente fazendo uma revolução na energia solar. E eu queria contar essa história aqui. Na verdade, vocês vão contar, eu só vou escutar. Sim. Então, conversar com você, Grazi, né? Se fala um pouco do projeto, você, Relações Institucionais Isso, da Revolução Solar. Isso. E aí a gente vai bater um papo aqui. Vamos nessa. Bom, primeiro agradecer também pelo convite, pela parceria. Sempre importante para a gente estar mostrando esse nosso trabalho, né, sobre energia solar social aí, que a gente vem trabalhando ao longo desses 10 anos, promovendo o desenvolvimento socioeconômico e sustentável também de comunidades aí pelo Brasil, com esse modelo que a gente criou, que estou aqui com o Dinei também, que está desde o início, desde a fundação da Revolução Solar, então depois eu vou abrir para ele falar também. Mas o nosso objetivo sempre foi erradicar a pobreza energética, promover uma transição energética de fato justa e inclusiva no Brasil, e a gente criou uma metodologia para isso que combina não só a instalação da energia solar, mas também a formação profissional dos moradores locais, para que eles façam a instalação dos sistemas, a operação, a manutenção, gere oportunidades de emprego e renda local e totalmente alinhado aos 4Ds que a gente chama da transição energética, né? Que é a descentralização, a democratização também. Então a gente vem trabalhando nessas frentes e nessa área também que eu hoje venho coordenando, que é a área de pesquisas e políticas públicas. Então, a partir das experiências nos projetos, a gente vem sistematizando também dados e boas práticas para replicação por empreendimentos, por políticas públicas, principalmente políticas energéticas voltadas para energia solar, então, e energia como um todo, né? Então, a gente vem trabalhando aí nessa frente, mas eu vou deixar para o Dinei falar bastante como que foi a fundação da Revolução Solar e toda a história, que ele está lá na ponta, uma liderança comunitária super importante. Legal, Dinei. Conta essa história aí pra gente. Obrigado, valeu, Grazi. Meu Caçala também, né, Luizinho. Obrigado pelo convite. Meu nome é Dinei. Hoje eu estou como presidente da primeira cooperativa de energia solar e favelas do Brasil, né? A Revolução Solar é uma organização sem fim lucrativo que traz o desenvolvimento de favelas e periferia através da energia solar social. E a gente, enquanto morador pobre, né, de favela, né, mesmo sendo favela do Rio de Janeiro, a gente sofre muito com a pobreza energética, apagão, né? Então, como o senhor tinha falado que energia solar é uma guinada, né, que a gente quer dar para os mais pobres no Brasil, porque se você olhar, quase 4 milhões de instalações ainda designado para os ricos, tá nos bairros, nas cidades ricas do Brasil. Quando você vê a Revolução Solar criando uma cooperativa de energia solar em 2 favelas, você abre um leque de dizer que é possível energia solar para os mais pobres. Então, e a gente entende isso como um modelo para o Brasil. Se você olhar para o Chapéu Mangueira e Babilônia, você vê que as instalações estão nos espaços públicos. Então, não é só na Babilônia e Chapéu Mangueira. Qualquer periferia brasileira, os espaços, as associações, as quadras, as caixas d'água, as luzes, os bicos de água, né, os pontos, né? Isso foi tudo construído pelos próprios moradores. Quando você traz uma tecnologia dessa, hoje a gente está aqui na Intersolar, né? É o que eu falo, essas tecnologias têm que beneficiar primeiro os mais pobres, que isso sim é o desenvolvimento sustentável do país. E quando você coloca energia, como a Revolução Solar colocou, numa escola comunitária, onde as crianças têm, no quadro pedagógico, aonde as pessoas mais antigas construíram aquilo ali, então você traz uma questão de pertencimento muito forte para aquele espaço, né? Caramba, meu sobrinho, uma criança que vai nascer agora, pode nascer agora na Babilônia, pode nascer aqui daqui a um tempo na Babilônia Chapéu Mangueira, alguém da família dela, de uma linhagem dela, da família dela, fez parte do mutirão. Então construiu aquela escola. Daqui a pouco ela está vendo que aquilo ali é dela. Uma questão de pertencimento, porque tudo foi construído pelos moradores. Sim. Quando você traz a energia solar e não traz a questão só do pertencimento, mas quando você traz a reforma, revitaliza aquele espaço público que é de uso comum,
Agora está numa das maiores tecnologias, isso tem que ter um modelo que tem que ser seguido pelo governo federal. Legal. Isso é desenvolver um país através de periferia. Como foi esse processo? Houve muita capacitação pré-instalação? Como foi também chegar com uma tecnologia nova, assim, de ponta, do outro lado do mundo, porque as fábricas são na China, a maioria delas, e de repente chega alguém e fala assim, vamos botar energia solar aqui. Como foi a receptividade disso? Foi de primeira ou teve uma resistência? Na verdade, a gente que é liderança de favela, a gente quer empurrar tudo com a barriga, então todo mundo aceitou. Vamos ver o que vai ser feito disso. Então, como dizia o Eduardo, o antigo diretor executivo da Revolução Solar, ele falava que a gente era um bando de doidos, que não sabia nem o que falar. Eu acho que a gente ainda é. Tá bom. Que, na verdade, que é bom também, que você é utopia. Inclusive que a Revolução Solar foi fundada, esse é o diferencial também, pela uma coordenação conjunta entre os moradores da comunidade, entre parceiros técnicos, né? Pode contar um pouquinho dessa Não, é muito legal o que a galera está falando. Foi a galera do morro, com muita Sim. vontade, sofrendo, do alto da conta de energia. Sim. A galera da pista, que a gente fala, que a galera lá do asfalto, Playboy, se juntou todo mundo e criou um dos maiores. Hoje a gente é referência no Brasil. E a gente tinha um sonho, né, de reduzir a nossa conta de energia, acabar com a pobreza energética. Sim. A gente tem um vídeo que mostra que Babilônia, Chapéu Mangueira no escuro, Leme, Copacabana no claro. Não é que a gente, não é uma coisa dessa, isso é racismo ambiental. Sim. Isso é fato. Está deixando os mais pobres sem energia e os ricos lá embaixo, todo mundo com a sua luz. Então, quando falta luz numa área pobre, você sabe, por uma questão, inclusive de segurança pública, Sim. tem muita gente com autismo, tem muita gente com pânico, síndrome do pânico. Sim. Sara pode falar isso, que é numa favela bem maior. Sim. Síndrome do pânico. Tem pessoas esquizofrênicas, tem pessoa que lidar com insulina. A energia é muito mais do que a gente imagina. Sim. Só do interruptor. Sim. Energia é um contexto que lidar. Eu tenho uma frase que diz que energia solar é o caminho para reduzir, inclusive, a violência nos territórios periféricos brasileiros. Legal. Isso é um fato. A energia é o principal. Sim. A gente vê que na Amazônia tem 1 milhão de pessoas sem É um energia. fator. Se você aferir a pressão, né, de quem mora na Amazônia, pode ser que ela esteja alta, inclusive para armazenar os alimentos. Sim, sim. Usa muito sal para armazenar os E alimentos. aí, conectando com o que o Dinei falou, né? A energia é muito mais do que só acender uma luz, levar só a energia. A Revolução Solar criou essa metodologia, né? Também conectando com a sua pergunta, de também formar os moradores locais, capacitar os moradores locais, justamente para ter uma sustentabilidade no projeto, envolvimento, engajamento comunitário. Sim. E aí a Sara está liderando um projeto lá no PPG, que é uma comunidade ali em Copacabana também, né? Sim. Então a Sara pode contar um pouquinho também da experiência. Conta essa história, Sara, mas antes de você entrar, só para dizer o Valdinei que eu conheço muito a Amazônia. Eu trabalho muito com sistema isolado, terra indígena, quilombola, extrativista, ribeirinhos. E há 30 anos vou para a Amazônia, tem um projeto de energia solar muito bacana com ONGs, terceiro setor, governo, fundações. Que legal. Então, o que você falou é mais pura verdade. E a gente começou a levar energia também para fins produtivos, que lá é um problema sério, né? Assim, você não tem capacidade de produção, você também não agrega valor ao produto florestal, você acaba virando uma pobreza também. Mas, Sara, não quero tirar a sua oportunidade de falar dos seus programas, do que você está fazendo. Conta um pouco da sua história na Revolução Solar. Obrigada pelo convite. Meu nome é Sara. Eu sou moradora lá do PPG Pavão Pavãozinho, Cantagalo. É uma comunidade que fica entre Copacabana e Ipanema. E a Revolução Solar chegou lá ano passado, né, levando um projeto para uma escola que atua no território há mais de 40 anos e atende mais de 450 crianças em tempo integral. Então, é uma escola que já tinha um pequeno sistema, né, de 20 placas, mas não era o suficiente para ter um bom desconto, um abatimento na conta de luz. Então, a Revolução Solar chega lá com essa parceria e, através desse projeto, ela forma 7 alunos, moradores de locais, né, instaladores, para poder não só cuidar do sistema, mas como se inserir eles no mercado de trabalho também, gerando renda. Né? O interessante é que os moradores, né, com essa iniciativa, ficaram bem animados. Então, esse ano, né, com esse contato que a gente tem
com eles, a Revolu Solar também conseguiu levar eles para algum evento do setor elétrico para eles conhecerem mais o tema. Então, eles estiveram no Enase, né, em junho, se eu não me engano, e foi um feedback maravilhoso. Primeira vez que eles têm um contato assim com um evento desse grande porte, né, que foi o Enase esse ano, maravilhoso, e esse conhecimento mais técnico, porque quando você se fala de instalador, você está falando da pessoa que está mais na ponta, né? Ele está ali no trabalho do dia a dia. Então, tá nesse ambiente, trazendo esse conhecimento mais técnico e eles poderem levar isso para o território é muito rico, né? Porque lá no território é onde que tudo faz. Porque antes da Revolu Solar, a gente não tinha placa solar, não existia essa opção, esse assunto de energia solar em favela. A gente vê isso acontecer no asfalto, mas é uma realidade que fica meio distante. Então, quando a Revolu Solar chega lá trazendo esse tema, com essa formação profissional, com oficina de cultura para disseminar o conhecimento, tratando a educação dentro da escola e com os pais desses alunos, porque eles ampliam, né, o conhecimento e as crianças também levam isso para casa. Então, fica esse sentimento de pertencimento que o Dinei falou e eles acabam cuidando, né, se profissionalizando. A gente tem aí já uma lista de outros pais para uma nova turma que a gente está buscando e é uma metodologia muito completa, né? A Revolu Solar pensou muito bem, projetou e está conseguindo ampliar isso ao longo dos territórios. Legal. Eu quero até pedir a desculpa ao ouvinte que está nos escutando, porque a gente está no meio de uma feira. Tem um batuque rolando aqui. Devem ter batido a meta de venda lá e estão comemorando, né? Então, assim, mas assim, seguimos na nossa jornada aqui. E quantos graus... Existe uma questão de gênero muito forte, né, nesse trabalho com a Revolu Solar, assim, quantos dos instaladores ou quantas das pessoas envolvidas são mulheres, quantos são jovens em situação de risco, enfim, dá um pouco do extrato social, né, assim, de quem participa, e depois quero explorar, que vocês ambos citaram a questão do custo da energia, né? A gente tem a ideia de que a energia na favela é subsidiada, que na comunidade se paga pouco, mas eu estou escutando de vocês que é um custo expressivo, né? Sim. A gente vai chegar, se você quiser comentar essa questão, depois eu um comentário breve, né? Na favela, a concessionária não presta um serviço de qualidade. Sim. Mas a gente também consegue identificar na favela pessoas que querem se legalizar. Sim. Né? Só que a concessionária, às vezes, acaba impedindo esse processo. Porque quando você chega na favela querendo, na concessionária, né? Querendo se regularizar com uma dívida de 5 mil e você não tem uma opção nem de parcelamento, como que alguém com salário mínimo consegue quitar uma dívida nesse valor? Faz sentido. Né? Então fica meio inviável. E a gente tem esses dados que existem pessoas, né, que querem se legalizar, mas não tem como. Então fica esse legado de que a favela só usa gato, mas na verdade não é todo mundo, né, que vê, e aí a gente entra no assunto mais da pobreza, né, energética e social, porque é uma questão também social. Total. É bem interessante você falar isso, só pegar esse gancho, porque a gente teve uma missão agora no Xingu, trabalhando em terra indígena, e todos os indígenas que tinham um sistema de energia solar na sua casa estavam no Serasa, porque instalaram os sistemas, não comunicaram para eles que tinham uma conta, ninguém pagou, e automaticamente o sistema botou todo mundo no Serasa, porque estava em dívida, e isso gerou um processo que a gente até organizou junto com a ANEEL para fazer uma aproximação da concessionária, informar direitinho o que estava acontecendo, e isso vai ser discutido. Então, eu acho que deve ter um caminho por aí também, porque não é possível que uma pessoa que ganha um salário mínimo, tem uma dívida de 5 mil, quer se regularizar e não pode. Algo está errado no sistema. Mas eu te cortei, Graça. Não, eu ia só complementar nesse assunto ainda, porque eu também acabei de voltar na semana passada de uma viagem para Belém, dessa mesma linha aí de viagens, só que foi lá para comunidades quilombolas no Pará. E a gente viu que mesmo com a opção de parcelamento que as distribuidoras oferecem, o valor da mensalidade ainda é muito alto e mesmo elas pagando com tarifa social e ainda parcelamento, volta a ser um valor mensal muito alto que as famílias não conseguem arcar. Então demonstra mais ainda a necessidade de mais medidas, mais soluções como energia solar para aliviar mais ainda o orçamento dessas famílias, porque
cria um ciclo eterno de dívida. Você não consegue pagar de jeito nenhum. Então, a gente vem trabalhando isso, falando a tarifa social tem sua importância, é fundamental, mas medidas complementares também são importantes, ou até medidas mais regionalizadas, entendendo qual é a característica de cada região, principalmente no urbano ali tem muitas questões também de dívidas, as famílias das periferias, nas favelas, é muito difícil. Então, a energia solar vem para dar esse alívio também no orçamento familiar. E uma pesquisa que a Revolução Solar fez é que hoje 70% das famílias que a gente entrevistou e que foram beneficiadas pelos projetos da Revolução Solar com energia solar, elas estão usando as economias de energia para comprar mais alimento para dentro de casa. Então ainda tem esse recorte de uma insegurança alimentar que esse peso das contas de energia vai trazendo para essas famílias, né? É muito bacana esse resgate, Grazi, porque você vê que eu já tenho cabelo branco, né? Então eu estou velho no setor. E na década de 90 e dos anos 2000, o que existia era o aquecimento solar. Então era para tirar o chuveiro. E aí veio os programas Minha Casa Minha Vida, instalou-se energia solar térmica para eliminar chuveiro elétrico, para esquentar a água e tal. E a economia que gerava ia para lazer, educação e saúde. Era onde eles colocavam esse dinheirinho que sobrava da conta. Mas eu perguntei da tarifa, né? Assim, você mencionou também o custo elevado. Você quer complementar alguma coisa? Porque a gente tinha essa ideia de que a tarifa é subsidiada, de que é barato, mas na verdade, na prática, é outra coisa, né? Hoje no Brasil está debatendo muita questão do judiciário, né? Sim. É STF, é STJ, um monte de coisa. Eu acho que é o seguinte, cobrar por estimativa é um crime. É um crime cobrar por estimativa, que você cobra por cara, cobra caro. Sim. É justamente isso, é o que a gente está falando. A gente tem que levar isso ao crivo da justiça. Por quê? Se uma pessoa que mora no morro está pagando, como a Sara falou, e quer pagar, a concessionária manda uma conta de energia, onde que não teve uma expensão individual de R$ 1.000 e poucos, não é o pobre que quer ficar na ilegalidade, é a própria concessionária. A gente conversou isso com a Enel, a gente tem uma das piores concessionárias que presta um péssimo serviço. Você chega daqui, tu fala, anda por aqui, a pessoa fala, no Rio de Janeiro, como é que tá lá? Ninguém paga energia lá. Eu falei, não, eu sou de uma cooperativa. Sou presidente de uma cooperativa, para fazer parte de uma cooperativa tem que estar absolutamente kit com a concessionária. Sim. Então quer dizer o quê? Tem que desmistificar que pobre não paga energia. Eu vou muito mais além, enquanto cooperativa de energia solar. O senhor já está no setor há muitos anos. Sim. A gente, enquanto cooperativa de energia solar, a gente defende que mulheres que têm pessoas com deficiência dentro de casa, ou só a mulher for a mantenedora, ela não tem que pagar energia. Somos um país próspero, tem política pública para isso, e a gente tem que defender que mulher que seja mantenedora do lar e mulheres que têm pessoas com deficiência, independente da classe social, não tem que pagar energia. Isso é um fato, porque isso foi o que a Graziele falou, que isso vai direto para a mesa. A gente come arroz, feijão, carne, salada. Isso é o prato do povo brasileiro. Café da manhã, 2 pães, café com leite, é o queijo. De tarde tem um lanche, à noite tem uma janta. Tem a gente brasileira acostumada, a gente pobre com 5 refeições. A gente aprendeu isso na escola, desde a escola. Energia é um caminho para a gente voltar ao brasileiro ter 5 refeições. E a gente, pagando caro, mexe na geladeira. A gente tem que entender que a geladeira é o símbolo do pobre. A gente, não sou eu que falei, não. As pesquisas no Brasil dizem quem economiza gasta com comida. Está gastando com comida, está no símbolo que é a geladeira. A mãe está ali, o filho que ela precisa é um Danone, né? Aquele biscoito que o filho precisa, é a lancheira da escola, energia é comida. Então a gente tem que defender que os mais pobres tenham o direito e querem pagar, né? Então desmistificar que o pobre não quer pagar energia. Senão a gente fica numa bola para lá e para cá, entendeu? Comida e a dignidade, né? Porque ninguém quer estar na irregularidade, ninguém quer estar como o pessoal que só tem gato, que não paga energia, ninguém quer estar fora disso, sem um nome numa conta de energia, para abrir uma conta num banco, para pegar um crédito, sabe? Ninguém quer estar nessa fora. Tem uma apresentação nossa num telhado, né? Que gera energia da Eternit, que é o primeiro do Brasil, está na Babilônia, né? Tem uma questão, eu estou falando um pouco mais, mas quando fala desse telhado, a gente tem que falar do conforto térmico. Vamos
caminhar para um finalmente. Tá bom. Deve ter uma fila aqui de gente para lá. Sara, você você queria fazer um comentário final sobre isso? A gente apontou bem essa questão da energia e tal. Assim, a energia solar chegou para transformar a vida na favela, na comunidade? Como é que você acha disso? Sim, com certeza. Além de ser uma inovação, né, tecnológica que chega para dentro da favela, porque a gente tem que democratizar esse acesso, né? Ela não só chega com painéis solares, ela chega com educação, com cultura, com dignidade, com oportunidade Legal. e sonhos, né? Porque você vê novas possibilidades e novos caminhos. Então aquilo abre a sua mente, então abre um leque na sua vida para novas coisas. Muito bacana. Então, Posso dar uma mensagem final mensagem final também? para agradecer a Revolução Solar, já vou agradecer e Grazi fecha com uma mensagem. Não, eu só quero falar também que é importante a gente trazer esse debate, estar aqui conversando com pessoas que estão liderando os projetos na comunidade, ouvir a realidade, porque a gente sabe que o setor elétrico, principalmente, está passando por uma grande reforma e muito das discussões só ficam em discussões técnicas de transição de fontes, mas não olham para o que a gente vem até parando de usar um pouco só a transição e transformação energética, porque é isso que a gente precisa hoje no Brasil. O Brasil é um país desigual, é um país que tem muita gente na pobreza e a energia ela pode mudar a vida dessas pessoas e é isso que a gente está buscando fazer com a energia solar a partir do modelo da Revolução Solar. Então, acho que é isso. Muito obrigado, Revolução Solar, pela participação aqui no Energy Channel com a BGD. Obrigado por Obrigada aceitar o convite. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Até. Valeu.